Mas é muito triste saber que minhas férias acabaram antes, por causa que o Brasil não conseguiu fazer um golzinho direito ali na Noruega logo no começo do jogo, que teria sido outro jogo. Essa é a percepção que todo mundo teve lá nos Estados Unidos. A seleção brasileira em nenhum momento me passou a ilusão que poderia vencer, poderia ser campeã. A gente olhando os jogos, o time não evoluiu. Você olha o primeiro tempo do jogo contra o Marrocos e olha o último tempo contra a Noruega e não tem uma evolução. Ao contrário, né? Em alguns momentos até evoluiu. Aí fica difícil, né? Você não sai do lugar. É muito normal numa Copa um time ir crescendo. Ele vai crescendo, vai ganhando corpo e tal. Exceção feita a França, que saiu rasgando e continua rasgando. Mas aí é normal. Mas o Brasil não. O Brasil não evoluiu. Ele continuou do mesmo jeito. E aí fica difícil, né? E é muito complicado de você ganhar uma Copa do mesmo jeitinho, né? Ficou difícil. Então, pra mim, não foi surpresa, não. Bruno Prado, você também tem essa percepção de que o Brasil, de nenhuma forma, assim, ele evoluiu durante os jogos na Copa do Mundo, já que foram 5 jogos? Bom, boa noite, Júnior, bem-vindo de volta aqui. Sim, teve evolução, foi muito pequena, né? O Brasil, ele tinha que contar para ser campeão, para chegar mais longe, chegar numa final, ele tinha que contar que tudo desse certo naquele mês, né? Foi um período de uma Copa para outra muito ruim, muito ruim. É o pior que eu vi, assim, de uma Copa para outra. Pegar até antes da Copa, foi pior. Na de 2002, que muita gente comparou o ciclo, né, de uma Copa, na Copa de 2002 para essa, na eliminatória o Brasil perdeu 6 jogos, igual perdeu essa, terminou um pouquinho melhor aquela, terminou em terceiro, essa terminou em quinto, mas Copa América, o Brasil foi campeão em 99, o Vampeta estava no elenco, participou. Nessa Copa América, agora em 2024, caiu nas quartas de final para o Uruguai, ganhou um jogo só na competição, empatou com a Costa Rica, empatou com a Colômbia. 4 técnicos, naquela lá também tem 4 técnicos, né? Contando o interino, que era o Candinho, essa aqui também teve o Ramon de interino, até o Diniz também era interino. Mas os jogadores eram também muito piores dessa atual geração e aquela. Aquela chegou na Copa, você tinha Ronaldinho Gaúcho, rival do Ronaldo, né? O Ronaldo não participou daquele período todo por causa das lesões. O Romário chegou a participar, não foi à Copa, mas participou. Agora não tem, né? É muito difícil, né? O Neymar não jogava na seleção desde 2023, é o único gênio que nós temos aí. Aí o Vinícius, que é o melhor jogador dos que estão em forma, mais saudáveis, ele fez uma boa Copa, mas sim, no ataque era muito bola no Vinícius para ele se virar. Se olhar o ataque que jogou contra a Noruega, Ryan, Martinelli e Matheus Cunha, junto com o Vinícius, já, claro, são jogadores de elite, são jogadores que jogam na Inglaterra. Ninguém chega aí à toa, numa seleção, numa Copa, na Premier League. Mas já dentro, considerando já como jogadores de elite, dentro desses jogadores de elite, eles são jogadores muito comuns. Assim, o Ryan, Martinelli e Matheus Cunha. Não são de primeira prateleira, você está querendo dizer? Não, de primeiríssima não. Eles, claro, estão na elite, mas dentro da elite eles não são. São jogadores normais. O Martinelli no Arsenal entra e sai do time, não é um titular absoluto. O Matheus Cunha é um cara que até outro dia estava no Wolverhampton, aí está no Manchester United, joga. O United não é um time hoje que briga por título de Premier League. Ficaram muito felizes por terem ficado em terceiro, com uma boa campanha. E o Ryan é um garoto, né, que está há 5 meses jogando no futebol europeu, num time pequeno, acho que pode crescer, pode ir para um time grande. O técnico dele do Bournemouth está no Liverpool, em algum momento pode levá-lo para lá, ele se deu muito bem com o Iraola, que agora é o treinador do Liverpool. Então, sim, não tem. O Rafinha poderia ser esse segundo elemento também. No segundo jogo se machucou, não fez um bom primeiro jogo. Então, também, na qualidade individual, também era uma seleção que estava bem atrás. Bom, eu posso te dizer que diretamente nos Estados Unidos ali, a torcida brasileira tinha medo do Rafinha voltar pro time. Tinha medo. Porque se o Rafinha entrasse, ele entrava no lugar de quem? A princípio, o Paquetá não tinha se machucado, Sim, né? Ele ia entrar voltar pro lugar do Ryan. O Sim. pessoal tava preferindo que o Ryan ficasse, porque ele dava mais mobilidade, velocidade ali. Embora também muito estranho, porque os atacantes do Brasil, eles não se conversam, não tabelam, não tem aproximação, não tem um gol que saiu assim, que eles fizeram realmente uma jogada que envolvesse ali uma triangulação, algo do tipo. Então, ficava o Vinícius de um lado tentando fazer drible, jogada individual, do outro lado ficava o Ryan, mas ele ficava espetado lá no canto dele, né? O Endrick também, a gente pedia muito pelo Endrick, eu lembro disso. A torcida pedia, a gente conversava com algumas pessoas, assim, jornalistas, né? Eu conversei com o Romário, conversei com uma galera, Cafu, e eles pediam o Endrick. Quando o Endrick entrou também, não acabou rendendo o que as pessoas esperavam, né?
Então foi desse jeito aí mesmo. Foi esse fim de ciclo aí, triste, melancólico para o Brasil. E a impressão que fica é que realmente é o maior jejum da história da seleção brasileira. E caiu para um time bem abaixo do que o Brasil podia ter ganho aquele jogo fácil. Ô, Júnior, você estava falando da escalação, e você vê que é uma seleção que não jogou junto. O Rayan nunca foi titular da seleção brasileira. Nunca. Do nada ele entrou no time. Quando ele estreou na Copa, ele tinha 2 jogos com a camisa da seleção, 15 minutos contra a Croácia e uns minutinhos, e um segundo tempo contra o Panamá. Só. E ele até foi bem, né? Não, até foi bem, não, ele foi bem. Eu acho até que se o Rafinha se recuperasse, eu não ia tirar o lugar do menino, não. Mas caramba, você vê a França, os caras, eles se conhecem, parece que eles, né, não precisam nem olhar pra tocar bola, sabe? No outro tá a própria Argentina. Então você vê um nível de jogo muito diferente. Então era assim, era sonhar demais achar que o Brasil podia fazer alguma coisa. Futebol é time, né? Eu sempre falo, mesmo no jogo contra o Japão, eu falo, olha, lógico que o Brasil tem mais individualidade que o Japão, mas tem menos time. É o caso da Noruega. Mais individualidade, menos time. O time da Noruega pelo menos se conhecia. Tem um cara que metia a bola, o Odegaard. Então, o time que se conhece, né? E o Brasil não. O Brasil não tem um time. É o que você falou, joga a bola no Vinícius e vou ver o que ele faz. Joga a bola no Rayan, vou ver o que ele faz. Depois entrou no Neymar, joga a bola no Neymar. Em relação a individualidades, no ataque, eu acho que o Brasil não é melhor que a Noruega. Eu acho que na defesa no ataque não. Pois é, e isso eu falava também, né? Antes do jogo. Não a defesa da Noruega é bem ruim. Bem ruim. Eles têm o Haaland, né? O Brasil tem o Vinícius, vai colocar 2 diferentes, com características diferentes. Um é centroavante, outro é um jogador de lado. Um meia como o Odegaard, o Brasil não tem. Não tem, mas nem perto, assim, não tem. E os pontas, tirando o Vinícius, o Nusa, Bob, o Sorloth é um centroavante que eles jogaram pro lado, o Schlaudrup que entrou no intervalo. Eles não são piores que o Rayan, que o Martinelli, e alguém que poderia aparecer aí no time, né? E o Haaland é mais decisivo que o Vinícius. Sim, mas era goleador. Né? Sem discutir o nível do Vinícius, que é um baita jogador, a gente não pode nunca achar que porque não ganha a Copa, que ele fez bem a parte dele. De novo, ele foi bem na Copa, no meu modo de entender. Mas o Haaland é fazedor de gols, né? Aí o Brasil não tem um fazedor de gols. É um negócio absurdo, né? O Haaland 53 jogos, 59 gols. Há um tempo atrás, Júnior, quando o Brasil estava em dificuldade, você jogava a bola, na área estava o Romário, na área estava o Ronaldo. E aí, né, hoje não tem. Muitas vezes o Neymar. Muitas vezes o Neymar. Você não tem isso. Então, quer dizer, a França, a gente acabou de ver o jogo contra o Marrocos, tava ruim, mas você sabia que ia sair o gol. Não tinha jeito. Chegava alguém ia inventar alguma jogada. E aí apareceu. Sacanagem, o gol do Mbappé, o gol que ele fez, o primeiro. É sacanagem, pô. Não tem espaço, né? Ele dá um toque, puf, e a bola vai saindo e acaba entrando. Quantas vezes a gente não viu o jogador brasileiro fazendo isso? Mas lá atrás, né? Dessa vez, quem do Brasil podia fazer isso? Não dava. O Vinícius ainda inventou um gol contra Marrocos. Uma jogada, né, pessoal dele e tal. Foi. O jogo tava ruim e ele inventou um gol. Sim. Mas não dá pra fazer isso toda hora. É complicado. Ele sozinho. Na França você tem essa praga desse Olise que mete a bola onde ele quer. Você tem o Dembélé. O Dembélé que fez outro gol desse jeito. Você tem o Duê, é muito. E o Mbappé, que é sacanagem. O Brasil não, né? Dependia de um jogador para criar alguma coisa. E Mbappé, 20 jogos em Copas, 20 gols. Né? Complicado, né? Sim. Vocês concordam com a perspectiva do Romário, de que mesmo o Endrick sendo um cara novo e tudo mais, ele tinha que fazer o gol, ele tem que ser cobrado, porque aquele tipo de gol não se perde? Não era para perder, né? Ele tinha que fazer. Assim, o Endrick tem algumas coisas, né, que... Assim, o Endrick tem algumas coisas muito boas, mas ele tem alguns defeitos bem claros também. Assim, o Endrick tem 19, ele é muito novinho. Ele pode ser um jogador muito bom, porque ele faz gol, isso ajuda, mas, assim, eu não acho que ele vai ser um jogador, assim, top, assim, um dos melhores do mundo. Ele pode ser um excelente atacante, ele tem esse potencial. Mas, assim, você vê, ele tem 19. Aí você vê quando o Mbappé tinha, quando o próprio Duê tem 19, quando o Neymar tinha 19, quando, assim, ele vai ser um atacante muito bom. Assim. Esse que você tá falando pode ser o Estevão. Sim, esse é o... Aí é outro nível de jogador. O Estevão, torço muito para que as lesões não sejam algo recorrente na carreira, que tenha sido, infelizmente para ele, no momento da Copa, mas que seja algo isolado, assim, que o Estevão, para mim, pós-Neymar, é o jogador mais talentoso que o Brasil tem.
Ele é o que pode fazer algo diferente. Assim, o Vinícius é ótimo. E não sei se o Estevão vai ter a carreira tão consolidada quanto a do Vinícius, mas eu acho o Estevão mais mágico assim que o Vinícius. O Vinícius é mais força. O Estevão é um mais, vamos dizer assim, eu não estou dizendo que ele vai ser desse tamanho, mas o Estevão é mais da linha do Neymar, do Ronaldinho, assim, o Vinícius é mais de força. Entendi. É um outro estilo. Mas do Endrick, o que eu falei, ele tem qualidades muito boas. Ele faz gol, perdeu, mas ele faz bastante gol. Ele é corajoso, ele vai, encara, novinho, chegou no time profissional do Palmeiras, pegou um campeonato brasileiro, pôs debaixo do braço e levou. Chegou no Real Madrid, fez gols no Real Madrid. Chegou no Lyon, fez gols na seleção. Quando ele estreou. Fez gol lá contra a Inglaterra, fez gol contra a Espanha. Ele, agora mesmo com o Ancelotti, primeiro jogo dele com o Ancelotti, ele entra 15 minutos contra a Croácia, sofre um pênalti, dá uma assistência pro Martinelli. Ali ele garante o lugar dele na Copa do Mundo. Então ele é corajoso, faz gol, mas assim, o Estevão, ele muitas vezes tenta girar o corpo todo para bater de esquerda. Muitas vezes assim, ele corre muito com a bola. O Endrick, né? O Endrick é um jogador meio caótico, assim, que é bom de vez em quando, mas aí ele até entende um pouquinho o porquê que os treinadores às vezes têm alguma dificuldade para encaixar ele. E o Endrick é um jogador que ele joga solto. Só que no futebol hoje, os que têm liberdade para jogar soltos, assim, são os muito diferentes. E eu acho que os técnicos ainda não veem ele como um cara tão diferente para ele jogar tão solto. Você viu, quando ele foi pro lado direito, ele se enrolou, tendo que fechar o lado no jogo com a Noruega. E ao mesmo tempo, eu lembro até quando o Abel demorou um pouco para colocar ele no time do Palmeiras, acho que ali tinha um pouco do psicológico, que teve um jogo contra o Bragantino que ele estava um tempão sem fazer gol, ele foi substituído, ele chorou no banco, ali o Abel deu um tempinho pra ele, acho que era também pelo psicológico, mas e o Abel é um técnico mais quadradinho, o Palmeiras jogava com 2 pontas e um centroavante, o Abel não conseguia enxergar ele nem como ponta, nem como centroavante. É verdade. E aí ele ficava, onde eu vou encaixar esse cara? Acho que ele tinha essa dúvida. E aí ele conseguiu, ele meteu 3 zagueiros, aí jogou 2 alas pras pontas e ele pôde jogar numa dupla de ataque, jogou ele e o Breno Lopes, aí ele acabou decidindo o brasileiro. E acho que na Europa também eles tiveram essa dificuldade, assim. Então o Endrick, ele tem algumas coisas muito boas, valente, vai pro jogo, faz gol, mas assim, ele precisa evoluir em algumas coisas, assim, na parte técnica e na parte tática, que tem muito tempo para ele conseguir fazer isso, mas hoje eu vejo ele mais como um cara para entrar e bagunçar o jogo do que um cara assim para você ter ele num plano certinho, dando uma sequência num time. A gente não sabe, Júnior, é muito difícil de imaginar, vai trabalhar com o Mourinho. O Mourinho vai ter paciência de dar esse encaixe a ele, de achar essas coisas, corrigir esses defeitos, ou simplesmente vai fazer como fez com o Casemiro, quando ele falou, vai corrigir seus defeitos lá no Porto. E aí ele volta um jogador enorme, que agora, claro, estava numa condição física muito abaixo e tal. Mas eu não sei. Como é que o Mourinho vai trabalhar o Endrick? Não dá pra saber. Vai trabalhar? Vai querer? Vai trabalhar o jogador? Não vai? É difícil saber, né? O que o treinador pensa. Porque o jogador já está lá, não é um jogador dele. Pediu isso. Ele não pediu. Não pediu. Então, é uma coisa também a ser vista.